Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas sim se estaremos preparados. Não se pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10! Vai pagar 10! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, véi! Olha, tem serviço melhor que esse! Vou lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, gaúcho! Vai pra onde? Não, já gritar que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, não! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Vamos lá, ó! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Grita, fecha a cara, gaúcho! Fecha a cara, isso é caveira, pô! Tá rindo por quê? Fecha a cara! Tá rindo por quê, boa? Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é LJano e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser LJano tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar a história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, tem toda aquela merda, pô! Amanhã faz tempo que eu não estudei, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Caveira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova! Vocês não estão pra brincar, não, pô! Vocês têm que ir com violência! Tudo que você esperou de sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença, caveira, pô! Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô! Junto com o sonho dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo, tá o sonho de alguém que tá esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e tá esperando que você passa. Pra quê? Pra utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Salve, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa aqui do LJ Aulas, a melhor preparação para você, meu brother, se tornar um futuro policial penal de Minas Gerais e para você, minha brother, se tornar também uma futura policial penal de Minas Gerais. Na aulinha de hoje, a aulinha aqui do nosso Missão 100 Dias, né? O microfone, deixa de ver. Missão 100 Dias, nós iremos aqui corrigir algumas redações, tá? E durante as correções eu vou te explicar exatamente como que o corretor ele vai corrigir a sua redação na prova da Polícia Penal, para que você entenda o que se passa na cabeça maquiavélica desse corretor e que aí assim você consiga aumentar a sua pontuação na redação. Bom, então vou explicar exatamente o que precisa ser feito em cada um dos parágrafos, analisar com exemplos práticos aqui e depois dar uma nota final para você entender como que é feita uma correção certinha e também, né, obviamente, para que você perceba o que outras pessoas estão errando e não cometa esse erro na sua redação. Tudo bem? Então, vem aqui comigo
que antes disso, ó, antes de chegar lá, nós vamos fazer nossos recadinhos básicos do coração, né? Recadinhos básicos do coração. Não se esqueça aí, ó, de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E também de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Se inscreva no canal, isso ajuda demais a gente, tá? Ajuda demais a gente aí. E siga a gente também nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no mundo L-Jordano, né? No famoso mundo do meu brother Barãozinho do Arrocha. Do Arrocha não, né? Barãozinho é mais sertanejo. Barãozinho é fã do Gugu Lima. Na descrição do vídeo você vai encontrar aqui 3 links muito importantes. O link do nosso grupo do Zap Zap, o link do nosso grupo do Telegram e o link do nosso curso online da Polícia Penal, tá? Além disso, é importante falar aqui ó, que nós vamos fazer uma mega revisão de véspera para a prova da Polícia Penal, tá? A famosa MRV. Vai acontecer no dia 15/1, né? 15 de janeiro, das 7 horas da manhã, filho. 7 horas da matina até 6 horas da tarde, até as 18 horas. Uma imersão total em todos os conteúdos aí, ó. Todos os conteúdos que você precisa para realizar uma boa prova da Polícia Penal, tá bom? Nós vamos fazer um apanhado e, filho, vai ser top esse evento, viu? Esse evento vai ser sensacional, tá bom? E agora a parte mais importante, deixa aquele like aí, boca aberta, deixa aquele like aí, você aí que fica assistindo aí, ó, fica só de maneira passiva, não inscreve no canal, não faz porra nenhuma, não manda nada no chat, dá pelo menos um curtir aí, porra, ajuda nós aí, caralho, ajuda nós aí, bora, dá aquela curtidinha aí pra nós, aquela curtidinha marota, porque Barãozinho só funciona aí, fi, só funciona por like, tá? Só funciona por like. Ele falou que se nos meus vídeos tiver mais like que o dele, ele vai dar um aumento pra nós, Então conto com vocês, tô contando com vocês, porra. Então, bora lá, ó. Aqui, gente, eu vou começar com essa redaçãozinha aqui, tá? Vou começar com essa redaçãozinha aqui, deixa eu me colocar aqui do lado, essa redaçãozinha aqui, ó, ela chama Caminhos para garantir a inclusão digital na sociedade brasileira. Olha só, caminhos para garantir a inclusão digital na sociedade brasileira. Essa aqui é uma nossa folhinha da redação aqui do LJ, ó. Aqui eu tirei o nome do brother, né, só para garantir. Aqui essa redação foi feita no dia 5/12, né, dia 5/12. E aqui, ó, vamos lá, vamos ver primeira coisa aqui que o corretor vai olhar aqui, Luiz. Não, primeiro, antes disso, como que a Selecom corrige minha nota, Luiz? Então vem pra cá, ó, presta atenção nisso aqui. A Selecom, ela corrige sua nota com base em 2 grandes competências. A competência número 1 é a competência de gramática, tá? Em gramática você tem 60 pontos. E a cada desvio gramatical, seja ele de ortografia, seja ele de pontuação, seja ele de concordância, seja ele de coesão, utilização de palavras que não devem ser utilizadas, você perde 1 ponto, tá? 1 ponto a cada um desses erros. Então, esses erros, ó, eles são computados nessa partezinha da direita aqui, ó. Nessa partezinha aqui, tá vendo? Então, essa partezinha aqui é tudo do uso do corretor. Então, aqui você tem aqui 3 itens, né? Aqui você tem ortografia, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com um zoom. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Ortografia. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ver se dá pra ver. Ortografia, pontuação e coesão e morfossintaxe, tá? Existem esses 3 elementos aqui. E cada desvio de ortografia eu venho aqui e marco 1 ponto. Cada desvio de pontuação eu venho aqui e marco 1 ponto. Cada desvio de morfossintaxe eu marco 1 ponto. E aí no final o aluno ele perde, eu conto contas que tem. E aí eu vou lá embaixo, ó. Vou lá embaixo aqui na nota parcial aqui do aluno, ó. E vou colocar aqui, ó, cada um desses vale 20. Então eu vou descontar quantos erros ele teve e chegar aqui na nota final dele. Nota final 1, né? Aí repare que depois a gente ainda vai ver aqui, ó, a nota total 2. O que é essa nota total 2? É a parte de conteúdo. O conteúdo é dividido em 4 elementos. Pertinência ao tema, argumentação coerente das ideias, adequação no uso de articuladores e organização adequada dos parágrafos. Cada um desses elementos valendo, ó, 10 pontos. E eu vou pegar essa nota total 1, que é a nota gramatical, mais a nota total 2, e aí a gente vai ter, ó, a nota total da redação. Ou seja, a nota total da redação vai ser os 60 pontos da nota número 1, ó. 60 pontos dessa nota número 1, tá? Até aumentar aqui um pouquinho. E mais 40 pontos dessa nota aqui número 2. Ou seja, concorda comigo que gramática já vale mais do que a parte de conteúdo? Então a Selecom, gente, ela tá prezando mais os desvios gramaticais do que o conteúdo. Tá? E dentro do conteúdo, o que mais cobra aqui é a estrutura. Ó. A gente tem a organização dos parágrafos e uso de articuladores. Isso significa que, se você não cometer nenhum desvio gramatical, se você utilizar aqui a organização que eu vou te explicar aqui logo no início dessa aula, e a organização e os conectores certinhos que eu vou te explicar, você já começa com 10 e 10 aqui, filho.
já tem aqui, ó, 60, 70, 80 pontos, tá? Então, o grande foco aqui da sua redação é a questão estrutural, tá bom? É a questão estrutural. Então, falando nisso, né, nessa questão estrutural, vamos dar uma analisada aqui nessa redaçãozinha, ó. Então, essa redação, ela tá dividida em 2, 3, 4 parágrafos. A introdução tá com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Desenvolvimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Desenvolvimento 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, isso aqui é pouco, tá? Ó, desenvolvimento 2 com 6 linhas, pouquíssimo, tá? Pouquíssima ideia. Já sei que aqui vai ter baixa informatividade e já vou tirar ponto em argumentação. Tá? Então você tem que evitar que o corretor ele tenha essa visão de sua redação. Tá? Seu desenvolvimento 2, ele tem que ter cerca aí, ó, de 8 a 10 linhas. 8 a 10. Tá? E a conclusão aqui está com tamanho ok. Repare só como é que eu sei que o desenvolvimento está com baixa informatividade. Qual a conclusão do texto? A conclusão do texto tem o mesmo tamanho do meu desenvolvimento 2. Isso não pode acontecer na redação dissertativa argumentativa de um concurso público, tá? Isso não pode acontecer. O desenvolvimento ele tem que ser obrigatoriamente maior do que a introdução e do que a conclusão, porque aqui não é o Enem. No Enem você tem lá uma competência que é só de conclusão e só de fazer proposta de intervenção. Aqui o concurso público não te pede isso. Então não tem por que sua conclusão estar maior do que seu desenvolvimento, que é a parte onde que você vai ter uma pertinência ao tema e que você vai ter a argumentação coerente das ideias, né? Esses dois parágrafos aqui, eles têm que ser a grande maioria do texto. A gente tem a questão aqui estrutural ainda. O que o corretor olha é esse espaçozinho aqui, ó, no início aqui, e esse espaçozinho no final. Né? Repare que o espaço está bem preenchido, exceto nessa última parte aqui que caberia uma sílabazinha aqui ainda, tá? Mas todos os outros aqui estão de boas, tá? Aqui a gente tem um pouquinho também, mas eu não tiraria ponto aqui por causa disso não, tá bom? Aí qual que é o problema? O problema aqui é o tamanho da letra, tá? Olha só o tamanho da letra aqui, ó. Essa letra, gente, ela não tá no tamanho extremamente adequado, tá? Ela poderia aqui, ó, ser um pouquinho menor. Eu poderia ter mais palavras por linha, porque eu tenho só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não conto aqui os monossílabos tônicos, tá? Opa, tirei aqui sem querer. E voltei. Então, ó, é interessante que você tem aqui cerca de 8 a 9 palavras por linha. E aqui você tem, não vai chegar a isso, você não conta os monossílabos, tá? Os monossílabos você não conta. Então é somente as palavras de sílabas, tá bom? E aí, por causa disso, ó, você tem, ó, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Seria mais interessante aqui que tivesse cerca de 8 a 9 palavras, tá? Então, umas 2 palavrinhas a mais por linha é o tamanho adequado aqui, bem? Então, essa letra aqui, ela tá grande. E aí, você repara, se essa letra já tá grande e essa introdução aqui for com 5 linhas, se eu escrevesse na minha letra, por exemplo, ela teria cerca, assim, de umas 3 linhas e meia para 4 linhas, por aí. E aí ela já ficaria com baixa informatividade. E esse parágrafo aqui, ó, do desenvolvimento 2, com certeza ele vai estar com baixa informatividade pelo tamanho da letra. Bom? Então, repara que o corretor ele já entra com uma certa visão preconceituosa, que você tem que evitar que isso aconteça. Como você vai fazer isso? Escrevendo mais palavras por linha, tá? Escrevendo mais palavras por linha. Então, beleza. Parte estrutural aqui comentada por alto. Vamos aqui ver a questão da introdução, as partes do texto, né? Luiz, o que tem que ter aqui? O que tem que ter aqui na minha introdução para minha introdução estar ok? Eu tenho que ter 3 elementos, tá? Eu tenho que ter uma contextualização do assunto, depois eu tenho que ter a apresentação do tema, que é a inclusão digital, e depois eu tenho que ter o roteiro do texto, que é o que eu vou discutir no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2. E isso é uma boa introdução, tá? Isso é uma boa introdução. Vamos ver aqui o que tem. Ao se discorrer sobre, aqui eu já tenho um problema de vírgula, ó, não tem essa vírgula aqui. Ao se discorrer sobre os caminhos para garantir a inclusão digital na sociedade brasileira que não é com B maiúsculo, é com B minúsculo, é evidente que o país tem uma problemática a ser explorada. Ponto final. Ó, esse tipo de introdução, gente, ela é muito vaga, tá? Eu não gosto desse tipo de introdução. Por que eu não gosto? Você fala ao se discorrer. Aí quando você pergunta ao se discorrer, por que você vai discorrer sobre esse assunto? Por que você está discorrendo sobre esse assunto? Porque faltou um quê? Por que você está discorrendo sobre esse assunto? Qual é o motivo que te levou a discorrer sobre determinado assunto? Eu não sei, eu estou apenas jogando muito papum aqui. E aí depois ele fala assim, é evidente que o país tem uma problemática a ser explorada. Que problemática é essa?
Que problemática é esta? Então você fala aqui que inclusão digital, joga inclusão digital do nada e fala que existe uma problemática aqui. Mas que problemática será que é essa? Não fica claro essa problemática. E aí, se não fica claro que problemática que é essa, aí então eu tenho um problema de argumentação, de ideias vagas. Isso não é interessante que aconteça, tá? Aí depois, repare só que essa introdução ela não tem nenhum conector. Você começa a autodiscorrer. Não tem conector, a questão é complexa, não tem conector. Então você deveria ter um conector aqui no início de parágrafo e um conector aqui dentro do parágrafo, no início do período, o que não acontece, tá? Então já tem uma falha de conectores aqui. Então a questão é complexa. Qual questão que é essa? Eu não sei qual questão que é essa. Tipo, qual questão que é essa? Essa problemática? Por que eu tenho a problemática? Por que ela é complexa? Pois o país é subdesenvolvido e a tecnologia se torna inacessível a uma parcela da população. Tá, aqui seria o roteiro do texto. Mas repare aqui que a gente tem baixa informatividade. Se eu fosse escrever 9 palavras por linha, isso aqui daria umas 3 linhas e meia, 4 linhas no máximo. Então, ficaria com muita pouca informação. A gente não tem uma contextualização. Eu não sei por que eu estou discutindo o assunto, já que eu não tenho um contexto. Eu tenho até a apresentação do tema, que é inclusão digital, beleza? E tem até um mini roteiro do texto. Só que eu tenho a utilização também, por outro lado, de palavras vagas. E eu não tenho uso de conectores, tá? Então, como eu não usei conector aqui, esse parágrafo aqui ele vai ter alguns problemas. Não de argumentação em si, mas de estrutura, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, eu vou analisar agora o desenvolvimento. O que o bom desenvolvimento tem que ter? Uma causa do problema e o desenvolvimento dessa causa do problema. Eu gosto de sempre falar que você tem que imaginar como se fosse uma discussão de boteco. Então, se você está falando aqui sobre inclusão digital, como garantir inclusão digital, é interessante que você vire aqui e coloque causas, motivos pelo qual essa inclusão digital ela não acontece na sociedade brasileira. E aí não basta você citar uma causa, você tem que citar essa causa e me convencer que essa causa é verdadeira. É como se a gente estivesse no boteco e você fala assim, velho, eu acho que uma das causas da exclusão digital no Brasil é tal e tal fator. Aí imagine que eu vire pra você e falo assim, pô, velho, não acho não. Aí o que você tem que fazer agora? Você tem que me convencer. Então você tem, não, mano, é assim por causa disso e disso e disso. Então é esse por causa disso e disso e disso que você tem que fazer aqui no desenvolvimento. Não basta você citar o problema, você tem que citar o problema e me convencer. E aí você vai imaginar que nós estamos numa roda de boteco, tomando aquela cervejinha gelada, aquela glacialzinha trincando, e aí você vai me explicar a causa do problema, tá? Beleza. Ele começa o desenvolvimento dele assim, com muito se discute. Aqui esse muito se discute é a mesma coisa do que ao se discorrer sobre. Não é conector, Então muito se discute, eu não sei quem é que está discutindo, por que está discutindo. Então não é uma boa forma de começar. Muito se discute sobre a inclusão da população menos desfavorecida, tendo em vista que boa parte dos brasileiros, dos problemas sociais dessa classe seriam resolvidos apenas com a boa disseminação de informação. Tá, então aqui eu não tem nenhuma relevância. Repare só, se eu pegar essa parte aqui e começar a ler só essa parte, repare que eu não sei qual é o tema, eu não sei qual é a temática. Então aqui muito se discute sobre a inclusão da população menos favorecida. Inclusão é muito aberto. Inclusão em relação a quê? Repare aqui que tem uma tangente do tema porque você tem que falar só sobre inclusão digital. E aqui você está citando somente inclusão. Tá? E aqui tendo em vista que boa parte dos problemas sociais dessa classe seria resolvida apenas com a boa disseminação de informação. Então, a causa do problema seria a falta de disseminação de informação. Repare aqui que você não tem que me dizer como resolver o problema no meu desenvolvimento. No desenvolvimento, eu tenho que mostrar a causa do problema. Então, se a ideia aqui for boa disseminação da informação, eu poderia começar assim, uma das justificativas, ou então um dos motivos, ou uma das causas da exclusão social no Brasil tem relação com uma falha na disseminação da informação. Ponto final. E eu vou explicar para o meu leitor qual é essa falha. Repare que aí eu utilizaria conectores. Aqui eu não tenho uma causa sendo explicitada aqui. E eu não sei qual inclusão que é essa. Se é inclusão digital ou se é inclusão total. Palavra vaga, Isso aqui então vai gerar um probleminha aqui de tangência do tema. Eu não tenho um nisso de conector aqui. E eu tenho como uma proposta de intervenção, na verdade, e quando eu deveria ter a causa do problema. Vamos lá, vamos continuar. Isso ocorre porque, aqui não tem essa vírgula depois do porquê, o poder público e a sociedade, por vezes, os ignoram. Os ignoram. Tá. E aí? Mas ignoram de que forma? Ignoram por quê?
Ignoram de que forma e por que que ocorre essa ignorância do poder público e da sociedade em relação a essa classe social, população menos. E aqui, ó, repare só, você tem a população menos desfavorecida. Aqui você tem um problema. Porque a população menos desfavorecida é a população rica. E você não quer falar da população rica, você quer falar da população mais desfavorecida. Ou então da população menos favorecida, você quer falar aqui dos pobres. Então aqui a gente tem esse problema, tá? Trocou-se aqui a ordem dos tratores, tá? Então você tem essa troca dos tratores e fala que a sociedade ignora. Mas ignora como? De que forma? Aí continua. Vale mencionar que, com a chegada do Covid-19, foi possível perceber com clareza que os auxílios emergenciais, por consequência da acessibilidade digital, beneficiou com mais rapidez as pessoas conectadas à internet. Quem é conectado a algo, faltou a crase aqui. Tá, então esse período aqui, ó, ele ficou um período solto. Eu não entendi a relevância desse período aqui, ó. O que se quis dizer aqui, ó. Pra você ver, o que está falando? Muito se discute sobre a inclusão das pessoas desfavorecidas. Tá, por que se discute? Quem é que discute? É a sociedade? É o governo? Porque se muito se discute, não tem como ignorar. O paradoxo que a gente tem aqui. Se muito se discute, se a sociedade discute isso aqui com frequência, como que depois a sociedade está ignorando? Então se discute, não está ignorando? Então a gente tem um paradoxo aqui. Não faz sentido essa ideia. Né? Então eu não vejo essa questão de ignorância que teria que explicar mais. Essa inclusão aqui ela não é inclusão digital, não se falou isso. E além disso, eu não tenho causas do problema. Né? A causa do problema é a sociedade ignorar. Seria essa a causa do problema, né? Mas e aí ele chega aqui e fala de Covid. Então vale mencionar que com a chegada do Covid-19 foi possível perceber com clareza que os auxílios emergenciais, por consequência da acessibilidade digital, beneficiou com mais rapidez pessoas conectadas na internet. Essa aqui é informação que não tem relação com a informação de trás. Você está falando que da ignorância, que os poderes públicos e a sociedade ignoram a pessoa de baixa população e depois falou que tem acessibilidade digital. Tá, mas isso aqui não seria seria uma informação completamente solta. Eu teria que continuar essa ideia. Então eu tenho aqui uma argumentação que não é desenvolvida, eu não sei como é que ignora, eu não tenho a citação do tema explicitamente, e eu tenho informação completamente solta. Tá? Aqui a gente tem grandes problemas. Vamos continuar. Desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2 eu tenho que ter outra causa do problema. Vamos ver se eu tenho essa outra causa do problema aqui, ó. Então, como é que seria interessante começar? Outro fator que contribui para a exclusão social, ou então outro fator que contribui para a falta de inclusão digital. Na verdade, eu falei social, era digital. Associa-se a tal e tal fator. Ele começa aqui com a Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal de 88, não cite 88, tá? Cite 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá, citou Constituição. Mas eu não sei por que está citando Constituição. É interessante que eu tenho um tópico frasal. Ou seja, que eu já falei aqui na minha primeira linha qual é o argumento que eu vou utilizar. Beleza. Aí ele fala, no entanto, a falta de alcance do poder público tem se mostrado ineficiente. Peraí, vamos lá. A falta de alcance, olha só. Então, falta de alcance é não ter alcance. Então, se a falta do alcance é ineficiente em relação a quê? Então, não ter alcance é ineficiente. Mas é o tipo de informação meio óbvia, né? Se está faltando alcance, é óbvio que isso é ineficiente. Mas ineficiente em que sentido? Essa informação aqui ela é completamente informação solta. Ó. Você tem aqui uma informação solta. Depois você continua com é possível incluir que a ciência, por parte de todos da informação de seus direitos, inibiria com mais eficaz a fatores como a contaminação, a fome e moradia digna. Eu não entendi aqui a ideia. Repare só, que o tema é inclusão digital, é inclusão nos meios digitais. Aqui não se parece que está falando de inclusão digital. Não é citado o tema inclusão digital. Fala aqui do alcance do poder público, que eu não sei o que seria esse alcance do poder público. E com isso a ciência, por parte de todos, eu não entendi. Da informação de seus direitos inibiria. Eu não entendi aqui o que quis dizer com essa parte aqui.
fala de fome, moradia digna, mas não fala aqui de inclusão digital. Então esse tema aqui, você tem uma fuga do tema nessa parte aqui, ó. Desenvolvimento 2 tem fuga do tema. Tá? Desenvolvimento 1, eu tenho uma tangência grande do tema, porque eu falo de inclusão, mas eu não falo de inclusão digital. Tá? Mas eu também não tenho uma causa do problema em si, e as ideias estão muito confusas. E o desenvolvimento 2 eu tenho uma fuga completa do tema. Aqui aqui na minha conclusão, o que eu tenho que fazer na conclusão? Eu tenho que retomar as ideias do texto e jogar uma possível proposta de intervenção. Então eu falo assim, ó, logo, pode-se concluir que isso aqui é um pleonasmo, tá? É um pleonasmo, eu tenho que falar logo. O Brasil possui um problema imensurável, porém, pode ser reduzido. Aqui não é pode ser reduzida, pode ser reduzido. Ponto final. A construção de redes comunitárias, aqui não tem essa vírgula, seria uma alternativa. Alternativa de quê? Tem uma alternativa de quê? Então, você fala alternativa para alguma coisa acontecer. Faltou esse para alguma coisa. Ponto final. As prefeituras de cada estado, ó, o estado não tem prefeitura, toma cuidado, prefeitura é no município. Né? Então, as prefeituras de cada estado devem, por obrigação, atender por meio de profissionais em campo e aparamentados com aparelhos, realizar a entrega de informações de maneira entendível e simples à população menos capacitada. Mas que entrega de informações é essa? Eu não saquei qual é essa entrega de informações. Prefeitura tem que fazer tal coisa. E como que isso aqui gera a inclusão digital? A construção de redes comunitárias. Essas redes comunitárias seriam redes como as redes de internet comunitárias? Ou lugares para se usar a internet? Não fica claro. Tá? Então eu não entendi muito a proposta. Então aqui, ó, a gente tem grandes problemas em relação ao conteúdo, tá? Grandes problemas em relação ao conteúdo. Então na introdução eu não tenho... Eu falo sobre inclusão, falo que é uma complexa, mas fala que o Brasil é um país subdesenvolvido e não continua essa ideia de ser país subdesenvolvido, ó. E a tecnologia se torna inacessível, mas não fala a causa disso. Eu não consegui sacar. Aqui no D2 a gente tem uma fuga do tema. Vou colocar um F aqui de fuga do tema. Então vamos colocar a nota aqui, ó. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 erros gramaticais, né? Então vamos lá, 16 erros gramaticais. A gente vem aqui, ó, 16 erros, vai dar um total de 16 menos 60 menos 16, né? Na verdade, nós vamos 60 menos de 10 vai dar 50 e menos 6, então vai dar 44. Então a gente tem aqui, ó, 44/60 pontos. Organização estrutural dos parágrafos, ó. Organização adequada dos parágrafos. Ó, aqui vamos ver se os parágrafos eles estão sendo utilizados corretamente. Mais ou menos, né? Você tem uma estrutura aqui relativamente ok. Eu colocaria aqui a nota de 6, tá? A organização dos parágrafos, porque a letra teria que estar menor. Apesar da organização aqui no final tá certinho. Os parágrafos eles têm dois períodos mínimos, né? No mínimo, não tem os conectores. Aqui a gente teria que ter argumentação. Eu não entendi muito essa argumentação. Mas relativamente tá ok. Então eu colocaria aqui até mais. Eu colocaria aqui 7 pontos em organização dos parágrafos, porque eu tô olhando só se os parágrafos estão sendo organizados certinhos mesmo. Aqui a indicação do uso de articuladores é um grande problema no texto. Porque eu vou marcar aqui de rosa nossos articuladores. Você tem um logo só, aqui na conclusão. Aqui você tem um segundo, um no entanto e o só. Depois aqui você tem só. E aqui você tem só. Então você tem 1, 2, 3 conectores ao longo do texto. É interessante que eu tenha 11 a 12, tá? 11 a 12. Então aqui, ó, eu já colocaria aqui cerca de 4 pontos. Tá faltando muito conector mesmo. E aqui é o grande problema do texto. Então você tem pertinência ao tema, você tem fuga do tema no D2, você fala até do tema no D1, mas é muito confuso as ideias. Então eu colocaria aqui, ó, cerca de 4. E aqui em argumentação, como no D2 eu não tenho argumentação e tem fuga do tema, eu colocaria aqui cerca de 3, ó. Então vamos lá, vamos ver quando é que dá isso. 4 mais 4 vai dar 8. 8 mais 3 vai dar 11. Mais 7, 18 pontos, né?
Então, 18 pontos em 60 pontos, né? Em 40 pontos. Em 40 pontos. Então, 18 em 40. Talvez dependendo do corretor, dá para até um pouquinho menos, né? Mas a gente pega aqui 18 mais 44 pontos. Vai dar aqui cerca de 62 pontos, tá? 62 pontos nessa redaçãozinha aqui. Até que foi uma nota relativamente alta, tá? Foi uma nota relativamente alta. Então tem que tomar cuidado na redação dissertativa, tá? Aqui parece que não se sabia o que falar em cada um dos parágrafos, qual é a estrutura que uma redação tem que ter. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado mesmo nesse tipo de redação. Bem, vamos lá para a próxima? Redação aqui, ó. Diminuir um pouquinho esse zoom. Redação número 2, nossa, ó. Só tomar aqui um copinho de água. Repare só que essa redaçãozinha aqui, ela já vai ter mais palavras por linha, ó. Se a gente comparar aqui a questão da letra, ó. Olha só, vou dar um zoom aqui maior e dar um zoom aqui maior, ó. Olha só. Essa daqui, ó, essa segunda, ela vai ter mais palavras por linha, ó. Enquanto você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Ó de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que tem um tanto de monossílabo, tá vendo? Então, ó, aqui você vai ter um grande número de palavras por linha. Aqui já está o tamanho da letra bom. Aqui já está o tamanho da letra bom, diferentemente daqui. Bom, vamos ver a estrutura, ó. A introdução está com 4 linhas, mas o tamanho da letra já é maior do que a outra, tá? Então eu acho que vai estar com mais informação. Começa da mesma forma, então aqui você pode ser que tenha o mesmo problema, tá? Então eu não sugiro esse estilo de texto, tá? Dá para usar? Dá, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Depois você tem aqui o desenvolvimento 1, ele tá no tamanho bom. Desenvolvimento 2 tá curto, ó. Desenvolvimento 2, ó, tem 14 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 7 linhas dá pra ir, dá pra ir. O ideal seria entre 8 e 10, tá? Mas 7 linhas. Qual que é o grande problema aqui, ó? A introdução muito grande. A conclusão muito grande, quer dizer, a conclusão não pode estar do mesmo tamanho do desenvolvimento, tá? Não é interessante isso, porque você não está no Enem. Você não precisa fazer aqui proposta de intervenção. Repare que não tem aqui, ó, quando a gente corrige a redação, não tem aqui, tipo, conclusão, tipo, fazer uma proposta de intervenção. No Enem já tem, ó. Essa folha aqui é uma folha do Enem. Aqui na competência número 5, você teria aqui conclusão. E o Enem cobra só conclusão, tá? Aqui você não precisa de uma conclusão desse tamanho. Não precisa, tá bom? Mas vamos analisar, tá? Essa aqui, vamos ver aqui como é que tá. Então, introdução. Uma boa introdução tem 3 elementos básicos, né? Quais são esses 3 elementos básicos? Apresentar um contexto, depois apresentar o contexto, depois apresentar o tema e depois, vou aumentar aqui um pouquinho mais, apresentar o contexto, apresentar o tema e depois fazer um roteiro do texto. Vamos ver se isso aqui está acontecendo, ó. Ao se discorrer sobre caminhos para garantir a inclusão digital no Brasil, ó, inclusão digital, gente, não é com letra maiúscula, tá? Letra minúscula. Inclusão digital no Brasil, vírgula, é importante analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Tá. Então, mas por quê? Aqui é a mesma coisa. Essa ideia aqui, ela fica ideia vaga. Por que que é importante a gente analisar alguns aspectos relacionados a essa temática? Dá para você começar o texto assim? Dá. Não é a melhor maneira. Mas dá, fica informação vaga. Então, quando você utiliza essa introdução, você tem que saber que ela não é 100% errada. Mas é aquela introdução que é uma introdução muito básica. É uma introdução que existem muitas outras introduções melhores para se fazer. Existem muitas outras. Por que que você fica informação básica? Por que que eu vou discorrer sobre caminhos para garantir inclusão digital? Por que que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha contextualização? Ela não acontece. E por que que eu tenho que analisar alguns aspectos? Que aspectos que são esses? Repare que eu tenho vários termos vagos nesse tipo de início aqui, que não é muito adequado. Aí isso continua. Nesse contexto, destacam-se não só os efeitos da evolução tecnológica, mas também a falta de acesso à internet, como alguns dos principais entraves para assegurar a inclusão digital no país. Tá, então se fala de caminhos para a inclusão digital, mas não fala que tem um problema. Só fala que é importante analisar alguns aspectos. Não fala que esses aspectos são aspectos negativos. Faltou isso. Depois fala que essas duas que são as causas entraves para assegurar a inclusão digital no país. Como que eu faria? Eu faria assim, ó.
Você coloca aqui, a inclusão digital é uma das garantias que devem ser oferecidas por parte do setor público a todos os brasileiros. Ponto final. Não precisa citar a Constituição Federal, só fala que é uma das garantias que deve ser asseguradas ao cidadão. Aí você vai colocar que, no entanto, há na sociedade atual um alto índice de exclusão digital, o que vai de encontro a esse preceito. Ponto final. Nesse sentido, é importante analisar as causas desse problema a fim de elencar maneiras de arrefecê-lo. Pronto. Repare só que esse tipo de introdução ela fica muito melhor do que esse tipo de introdução aqui, colocando praticamente a mesma informação. Bom? Então tome cuidado com essa questão aqui, porque a gente vai ter uma baixa informatividade, vai ter palavras vagas, e aqui no finalzinho a gente vai ter alguns probleminhas, bom? Porque não se falou da questão dos entraves, né? Antes não tinha falado de entrave. Beleza, mas é ruim? Tá ruim? Não, tá ruim não. Eu só tô criticando, né? Porque meu objetivo é esse. Nós somos assim, nós criticamos mesmo. Desenvolvimento 1, bora lá. Desenvolvimento 1 começa-se aqui com... Tô marcando aqui de roxo os conectores, tá? Desenvolvimento 1 começa com primeiramente. Mesmo observação, tá? É errado começar com primeiramente? Não. Só que o primeiramente você pode acabar falando qualquer coisa aqui nesse início de desenvolvimento. E no início do desenvolvimento você tem que ter o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Uma ideia que vai resumir para o leitor o que você vai estar falando aqui. E aqui, ó, você vai ter que me argumentar aqui sobre essa ideia que ele jogou aqui, ó. A questão dos efeitos da evolução tecnológica. Bom, mas aí, efeitos da evolução tecnológica, isso aqui vai ser a causa do problema. Então, vamos ver. Primeiramente, nota-se que, com as decorrentes evoluções tecnológicas, boa parte da população que não tem familiaridade com essas inovações fica à mercê de alguém que lhe auxilie. Tá, ok. Exemplo disso é o caso do aplicativo Caixa Tem, aqui teria que ser entre aspas, o qual foi desenvolvido para facilitar o recebimento do auxílio emergencial. Ponto final. Porém, devido à complexidade de uso, principalmente para a população idosa, muitos optaram por encarar, aqui ó, encarar, você tem que tomar cuidado que é uma palavra errada, tá? Encarar filas. Então por que é uma palavra errada? Porque quando você tá lá encarar filas, você não tá de fato encarando a fila. Você não chegou lá o pessoal idoso, chegou lá e veio a fila lá e falou, e aí, bora encarar? E começou a encarar a fila, e vai a fila e ele na porrada, e aí dá batedor e tem que chamar a polícia, e depois ele vai lá pro sistema prisional brasileiro. Não, isso não aconteceu, tá? Então aqui a gente tem esse probleminha. Encarar não é uma palavra legal, tá? Em prol do benefício, correndo o risco de se contaminarem com a doença de Covid-19. Aqui você tem informação vaga. Que doença de Covid-19 é essa? Ó, tudo no texto, gente, o texto ele tem que ser autossuficiente, né? Se você citou Covid-19, você tem que explicar para o leitor o que é esse Covid-19. Você tem que imaginar o seguinte, o texto, como ele tem que ser autossuficiente, você tem que imaginar que o corretor ele está em coma. Ele está em coma lá, ficou em coma durante 50 anos. Né? Acordei agora e a primeira coisa que eu fiz foi corrigir uma redação. E aí, mesmo que eu não tenha conhecimento sociocultural de tudo que está acontecendo no mundo, todas as informações do texto têm que ser explicitadas de forma que eu, mesmo em coma, eu consiga entender isso aqui. Bom, então, você citou isso aqui, tem que explicar. O que eu faria? Eu tiraria. Logo, algo que poderia ser simplesmente resolvido pelo app resulta em grandes filas cotidianamente em todo o Brasil, devido à ineficácia de parte da população que se encontra à margem da evolução tecnológica. Imperícia. Tá, aqui você tem uma ideia legal. É uma ideia legal. Existem algumas falhinhas de argumentação aqui? Sim, mas eu consegui pegar a ideia central. Tá? Não se vai perder muito tempo aqui. Ficou ok, ficou bom. Então, um dos grandes problemas, uma das causas do problema foram as evoluções tecnológicas e a consequência dessa evolução tecnológica foi que não houve um acompanhamento de conhecimento por grande parte da população e a consequência disso foi que ela ficou à mercê, ela não conseguiu usar essa tecnologia e aí você poderia colocar o exemplo depois disso. Eu inverteria a ordem aqui dos tratores. Eu colocaria aqui em 4 períodos, eu colocaria primeiro a ideia argumentada e somente depois eu colocaria o exemplo. Repare que o exemplo, ele funciona como um reforçador. Então, se ele é reforçador, o lugar ideal de ele vir é aqui no final do parágrafo. Tá? Então, o melhor lugar para o exemplo é no final do parágrafo.
Então você primeiro argumenta tudo. Você fala que teve decorrentes evoluções tecnológicas. E você vai explicar essas decorrentes evoluções tecnológicas. Aí você vai falar que em menos de 10 anos muitos aparelhos mudaram completamente a forma de utilizar. Aí você pode falar do telefone, que sai daqueles telefones de velha gordona que você faz aí passou para telefone celular. E aí você fala que, no entanto, grande parte da população assim, ainda que já era analfabeta, saiu da escola, não tinha escolaridade, aí vai falar lá da questão que eles não têm acesso a esse tipo de informação, e aí que como consequência eles ficam à mercê de outras pessoas. Então eu focaria mais nessa ideia daqui, ó. Nessa ideia daqui. Por quê? Porque o exemplo, ele pega aqui, ó, mais da metade do parágrafo. E o exemplo não é argumento, o exemplo é reforçador. Então, o foco do parágrafo, para mim, tinha que ter sido nessa partezinha aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Mas a ideia é legal, eu entendi a ideia perfeitamente. Tá? Eu tiraria essa parte aqui, mas eu entendi perfeitamente a ideia. Beleza? Então, vamos lá. Então, tá ok aqui. Aqui eu tiraria quantos pontos? Tiraria aqui um pontinho na argumentação. Um pontinho. 2 pontinhos por causa da introdução. 2 pontinhos em argumentação, mas tá beleza. Desenvolvimento 2, ó, que eu teria que ter outra causa do problema, né? Então aqui, ó, eu vou ter que falar agora, vou marcar aqui sei lá, de rosa não, de laranja. Eu teria que falar aqui, ó, mas também a falta de acesso à internet, né? Tá, então qual que é o problema? A falta de acesso à internet já é uma forma de exclusão digital. Então eu teria que falar a causa dessa falta de acesso. Vamos ver aqui se teve algum problema. Começa aqui com a demais. Não é o conector que eu mais gosto, mas não tem problema. Por que não é o que eu mais gosto? Porque ele é muito aberto, então você pode falar coisas que não são tópico frasal aqui no início e deve começar com tópico frasal. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, ó, ademais, cabe ressaltar ainda a falta de acesso à internet por parte da sociedade. Isso aqui seria basicamente a mesma coisa do que exclusão digital, né? Isso é uma exclusão digital, né? Então, falta de acesso à internet não é argumento. Falta de acesso à internet é a exclusão digital. Você teria que falar a causa disso aqui. Vamos ver. Segundo o site Portal Aprendiz do UOL, no ano de 2018, 1 a cada 4 brasileiros não tinha acesso à web. Como consequência disso, a desigualdade social expandiu-se ainda mais, o que ficou nítido com o início da pandemia. Aqui de novo citou a pandemia. Uma vez que se fez necessária a implementação do estudo à distância, dificultando o estudo daqueles que não têm, faltou o acento aqui, alcance à conexão. Tá, aqui qual que é o problema? Aqui a gente tem uma consequência, tá? Começa aqui com uma consequência. Falou aqui da falta de acesso à internet, só que eu não tenho a causa da falta de acesso à internet. Então, o que eu teria que ter feito aqui? Eu teria que ter falado qual é a causa da falta de acesso à internet. Porque falta de acesso à internet já é exclusão digital, que é justamente o meu tema. Então, eu não tenho que falar que existe uma exclusão digital no meu D2. Não, você já falou isso lá na introdução. Aqui você tem que falar o quê? Qual é a causa dessa falta de acesso à internet? Você teria que falar, ó, outro fator que gera essa falta de acesso à internet, ou então outro fator que gera a exclusão digital, tem relação com X fator. Igual você falou aqui, ó, da questão da evolução tecnológica. Então isso aqui não é causa do problema. E depois você jogou uma consequência dessa falta de acesso. A consequência, beleza. Ok, daria para continuar a consequência. Mas antes da consequência, você teria que ter uma causa do problema. E essa causa do problema, ela não acontece. Tá? Então aqui a gente tem problema de argumentação. Aqui eu já tiraria 2, 3 pontos, talvez, em argumentação, tá? Aí, beleza. Desse modo, observa-se que a internet é uma ferramenta que deve ser assegurada a todos devido à sua importância diariamente. Tá? Uma conclusãozinha, beleza. Só que aqui faltou o quê? Faltou a causa. Conclusão. Deixa eu colocar aqui o desse modo, marcar aqui o desse modo. Esquecer isso aqui. E lembrando, se eu citei pandemia, eu tenho que explicitar essa pandemia, né? Lembra lá da questão do coma. Aí aqui você tem, ó, portanto, é fundamental que o Ministério da Ciência e o Ministério da Educação implementem cursos gratuitos por meio de destinação de verbas do poder público para alugar um local adequado e contratar pessoal qualificado a fim de ensinar pessoas as tarefas básicas a serem resolvidas na internet. Ó, repare só, o que eu falei lá no início? Proposta estilo Enem. Por que é uma proposta estilo Enem? O Enem pede 5 competências. O Enem te pede agente, te pede ação, te pede detalhamento, te pede finalidade e te pede modo. Aqui você tem todos esses elementos, ó. Aqui você tem, ó, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação. É o meu agente. O que ele tem que fazer? Ele tem que implementar cursos. Como que ele tem que fazer?
Ele tem que fazer isso por meio da destinação de verbas do poder público. Para que ele tem que fazer isso? Tem que fazer isso para alugar um local adequado e contratar o pessoal qualificado, né? Seria aqui o detalhamento. E aqui depois eu ainda coloco aqui, ó, a fim de ensinar, ó, a finalidade aqui. Então isso aqui é proposta de intervenção estilo Enem. E olha o tamanho dessa proposta. Eu poderia até acabar aqui a proposta. A proposta é só uma perspectiva futura, gente. É só perspectiva futura, eu não preciso ter isso aqui. Claro, se eu colocar isso aqui é errado? Não, não é errado. Só que seria interessante colocar isso aqui se o meu desenvolvimento já tivesse tipo super muito bom e tivesse sobrando espaço. Né? E aqui esse desenvolvimento ele não está muito bom. Poderia desenvolver mais a ideia. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Eu teria que fazer aqui cerca de 8 a 10. Então eu poderia aumentar aqui os meus desenvolvimentos, colocando mais informação. E não precisava ter esse tanto de informação aqui. Né? Mas é errado? Não, dá para você fazer. Dá para fazer, tá? O que não pode é o desenvolvimento estar curto, tá? Eu não posso ter mais informação na conclusão do que no meu desenvolvimento. Não faz sentido isso para a prova de concurso público. Somente no Enem. No Enem faz sentido. Concurso público, não. Cabe à prefeitura de cada município disponibilizar internet gratuita em lugares estratégicos da cidade por meio de parceria com empresas de internet para que toda a população usufrua dessa ferramenta. Feito isso, caminhos para garantir a inclusão digital no Brasil serão ampliados. Beleza, conclusão tá ok, só que não precisava de conclusão desse tamanho, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa notinha. Deixa eu pegar aqui, vou fazer aqui um esqueminha aqui. Só pegar essa última parte aqui e tirar um printzinho dessa última parte aqui, ó. A gente corrigir essa parte aqui. Vamos lá. E vem aqui, pega um printzinho, um momentinho só para eu pegar esse aqui e jogar ali, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Isso. Eu consigo colocar as notas mais certinho aqui. Vamos lá, competência gramatical. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 desvios. Então, 5 desvios. Essa parte aqui, ó, vai estar com 55 pontos. Me tirar da tela aqui rapidinho. 55 pontos. Aqui a letra vai ficar feia, tá? Porque eu tô fazendo com o mouse. Mas aqui 55 pontos, tá? Em 60, perdeu só 5 pontos. Beleza, muito bom. Aqui a organização adequada dos parágrafos eu daria bem próximo do total, tá? Bem próximo do total aqui. Então colocaria aqui, vamos colocar 10. Tá? Apesar dessa, não vamos colocar 10 não, porque é a falha do desenvolvimento. Então, vamos colocar aqui uns 8 pontos, tá? 8 pontos. Beleza. Organização adequada dos articuladores, né? Então aqui os articuladores que a gente estava colocando aqui de rosa, né? Então todos os parágrafos estão com os articuladores, ó. Aqui tem 2, né? Aqui tem 1, desenvolvimento 1, exemplo disso é outro, porém é outro, né? Logo é outro, aqui tem 4, então tá bom. Aqui você tem um ademais, tem um como consequência, o desse modo, o portanto, né? Então aqui a gente tem feito isso, então aqui a gente tem o uso adequado dos articuladores e aqui nota total. Os articuladores estão certinhos. Beleza. Argumentação coerente das ideias. Pertinência ao tema. Então, tiveram informações pertinentes ao tema, né? Existiram essas informações sim. E a argumentação, ó, a única argumentação ruim é essa parte aqui do desenvolvimento 2. Porque a gente não tem outra causa do problema no desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1 a gente tem, eu consegui entender a ideia. Então aqui eu colocaria cerca de, como são dois só tem um argumento em si, né? Então eu colocaria aqui, ó, cerca de 6 pontos, tá? Em argumentação, mas em informações relevantes a gente tem muita informação relevante. Colocaria aqui um 7 aqui de informação relevante. Por quê? Apesar de ter informação relevante, a gente tem aqui a questão da Covid-19 que não foi desenvolvida, então a gente tem informações que se eu acordasse do coma, eu não saberia explicar. E aí isso perde pertinência ao tema, tá? Teria que ser autoexplicativo o texto. Então vamos lá, vamos ver. A gente tem 10 mais 8 aqui, dá 18 pontos. 18 pontos mais 7. 18 mais 7 vai dar 25 pontos. 25 pontos mais 6 vai dar 31 pontos, né? 31. Então a gente tem aqui, ó, 55 mais 31. Repare aqui que a gente tem uma nota final de 86 pontos. 86 pontos, né? É uma boa redação, né? Repare só que mesmo com os probleminhas que eu falei aqui, gente, a nota é alta. Por quê? Porque você tem poucos desvios gramaticais, você tem os parágrafos sendo adequados quase perfeitamente, né? Quase perfeitamente. E os conectores sendo usados certinhos.
Então isso aqui já dá uma nota muito alta. Então mesmo que eu tenha uma falha aqui no desenvolvimento, né? Se eu tivesse 2 argumentos, eu acho que pela escrita aqui, eu colocaria aqui cerca de 8, próximo de 10 pontos aqui. Tá? E aqui em pertinência ao tema, se tivesse todas as ideias desenvolvidas, daria aqui, dependendo do corretor, né? Da subjetividade do corretor, você poderia tirar aqui cerca de 35 até um pouquinho a menos, talvez uns 20 e poucos. 20 e tantos, né, no caso. Aí entra a subjetividadezinha do corretor, mas nada que fira muito aqui, que diferencie tanto essa nota. Bom, então aqui 86 pontos, redaçãozinha bacana do nosso brother ou da nossa brother, né? Não sei aqui quem foi que escreveu essa redação. Bem, vamos aqui para mais uma. Mais uma. Redaçãozinha essa daqui, ó. Essa redaçãozinha aqui, nossa terceira redação de hoje. Só beber um copo d'água aqui. Vamos lá, terceira redaçãozinha de hoje, ó. Nós temos aqui uma folha de caderno normal, né? Aqui a gente vai ter poucas palavras por linha também, igual a gente já estava falando das outras vezes, tá? Apesar de ter aqui aqui, ó, com certeza aqui, ó, desenvolvimento 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas aqui nesse desenvolvimento e 1, 2, 3, 4, 5 linhas aqui, com poucas palavras por linha, eu já sei que aqui vai ter baixa informatividade. Então você tem que evitar, galera, ó, presta atenção nisso aqui. Você tem que evitar que o leitor ele tenha esse posicionamento na sua redação, tá? Porque se ele bate o olho, ele sabe ver o tamanho da letra e ver o tamanho do seu desenvolvimento. Ele sabe se sua redação vai ter um grande índice de informatividade ou baixo índice de informatividade. E se ele entrar com preconceito na sua redação, a chance de você ter a nota diminuída vai ser muito alta, tá? Então tome cuidado com isso. Vamos lá. Introdução, tem que apresentar contexto, tem que apresentar o tema e tem que apresentar o roteiro. Ó, de novo, ó, as 3 redações começam exatamente igual, ó. Ao se pensar a respeito dos caminhos para garantir a inclusão digital na sociedade brasileira, é possível afirmar que esse assunto tem propagado grande repercussão. Tá, então por quê? Mesma coisa. Por que tem propagado grande repercussão? E quem é que pensa a respeito desses assuntos? Eu não sei, são informações vagas. Então por que eu tenho que falar sobre os caminhos para se garantir a inclusão digital na sociedade? Não tenho ideia. Né? Repare só que se eu fizesse uma redação, uma introdução assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou aumentar essa letra aqui, ó. Olha só, rapidinho. Se eu colocasse isso aqui, ó. Ficou bom. Vamos lá. Se eu falasse assim, ó. A inclusão digital de acordo com a Organização das Nações Unidas deve ser garantida pelo Estado a toda população. Ponto final. Joguei como se fosse uma legislação. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado, que agora que eu não vi. Ó, então, a inclusão digital, de acordo com a Organização das Nações Unidas, deve ser garantida pelo Estado a toda população. Eu vou colocar um contraste, um problemático. Ó. No entanto, há um alto índice de exclusão desse tipo de... Um alto índice de exclusão digital. Vou colocar no que tange ao mundo virtual. No que tange ao mundo virtual, para não ficar inclusão digital 2 vezes, na sociedade brasileira. O que vai de encontro ao apregoado pela ONU. Ponto final. Então, eu tenho o meu contexto. Vou falar uma problemática, tá vendo? É melhor do que eu falar simplesmente, ó, ao se discorrer sobre caminhos para garantir a inclusão digital. Por que eu vou discorrer sobre caminhos para a inclusão digital? Por que eu tenho que falar isso? Não tem sentido eu começar dessa forma. Então, dá para começar? Dá, mas não é a melhor forma. Isso aqui é para quando você não tem a mínima noção do que você faz. Aí você vai lá e coloca uma introduçãozinha daquela. Agora, quando você já tá melhorzinho, o que você tem que fazer? Faz um trezinho desse, ó. A inclusão digital, de acordo com a Organização das Nações Unidas, deve ser garantida pelo Estado a toda a população. Repare aqui que você pode citar a ONU para tudo. Todos os problemas que você tiver, gente, a ONU deve ter alguma coisa que fala. Esse é o segredo.
Então, provavelmente, a ONU com certeza fala que todas as pessoas do mundo têm que ter inclusão digital. A ONU com certeza fala isso. Eu sei onde é que ela fala isso. Não tenho a mínima ideia onde é que ela fala isso. Mas ela com certeza fala isso. Se você pesquisar no Google, com certeza vai aparecer alguma coisa assim, ó. A ONU falou alguma coisa sobre que todo mundo tem que ter inclusão digital. Por quê? Porque é óbvio que a ONU vai fazer isso. É óbvio, né? Então você fala sobre desmatamento, imagina um tema aleatório. Fala que a ONU tem que falar alguma coisa. A ONU diz que todo Estado, toda nação deve estabelecer projetos e propostas para evitar a questão do desmatamento. No entanto, o desmatamento no Brasil está aumentando. Pronto. É isso que você faz. Né? Então, no entanto, há um alto índice de exclusão no que tange ao mundo virtual na sociedade brasileira, que vai de encontro ao pregoado pela ONU. E aí você ainda tem que fazer o roteiro do texto. Você fala, ó, nesse sentido, é importante analisar as causas desse problema, vírgula, a fim de elencar maneiras de arrefecê-lo. Olha só, arrefecê-lo. Ó, isso aqui é uma introdução. Olha só. E aí você não precisa citar a Constituição Federal, você pode citar a ONU, você pode citar, tipo, Organização Mundial da Saúde, dependendo do tema. Chuta um aí pra cima, cita a Constituição Federal, tem tudo também. Declaração Universal dos Direitos Humanos, cita qualquer coisa. Tá? Mas coloca uma contextualização, depois você joga um contrastezinho e depois você joga o roteiro do texto. É isso que é uma introdução, tá vendo? Isso é uma introdução. Bom? Essa aqui dá pra ir, mas é aquele negócio, né? Dá pra ir, mas vai ter um probleminha. Mas dá pra ir, dá pra ir. Vamos lá. Isso aponta a necessidade de uma maior aproximação da sociedade com o mundo digital. Tá? Você tem que ter uma maior aproximação da sociedade, mas isso ocorre? Não ocorre? Qual que é a problemática aqui? Eu tenho uma exclusão digital ou eu não tenho exclusão digital? Você tem aqui caminhos para garantir a inclusão digital, mas eu tenho essa exclusão. Como é que é essa exclusão? Ela ocorre? Ela não ocorre? Então eu tenho aqui ideias vagas. Então, e repare, eu não tenho nenhum conector aqui no início, ó. Não tem conector nessa introdução. Olha a diferença dessa aqui que eu fiz, ó. Você tem aqui, ó, um conector, 2 conectores. 2 conectores é o mínimo que você tem que ter em cada parágrafo. Não faça parágrafo sem conector. Aqui você tem uma baixíssima, tem uma informatividade muito baixa. Muito, muito baixa, tá? Então, sim, tome cuidado com esse tipo de introdução. Tome cuidado. Ela é básica? Ela é básica. Ela é básica. Mas dá pra você fazer uma introdução muito melhor, tá? Faltou o roteiro do texto, né? O que eu vou falar no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Então vamos lá. Desenvolvimento 1, aqui eu tenho que ter causas do problema. Vamos ver. O primeiro fator que deve ser analisado em relação à situação em questão é... Aqui você tem na difícil tarefa, devia ser a difícil tarefa de se tornar a realidade, a acessibilidade de toda a população, que não teria essa frase aqui, de toda a população à internet. Tá? Então, existe uma dificuldade de garantir a acessibilidade de toda a população à internet. Tá, beleza. Isso aqui, ó, deveria ser falado lá na introdução. E aqui no desenvolvimento eu teria que falar assim, ó, um dos fatores da exclusão digital, então um dos fatores que dificulta a acessibilidade de toda a população à internet tem relação com X. Aqui eu já teria que falar qual que é a causa do problema. Né? Não se falou aqui a causa do problema ainda. Entende-se com isso que... Aqui eu não entendi essa palavra. Ó, não entendi essa palavra aqui. Que é alguma coisa iola... Se tem presente no cenário brasileiro uma pequena parcela de pessoas sem sequer acesso à energia elétrica. Então, existem pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Eu não entendi com isso aqui. Se tem presente no cenário brasileiro uma pequena parcela de pessoas sem acesso à energia elétrica. Tá? Aqui ela não tem conector no parágrafo e a ideia está confusa. Provavelmente, qual que foi a ideia aqui? A falta de energia elétrica. Se tem pessoas com falta de energia elétrica, como é que eu vou ter acessibilidade digital? Só que isso aqui está muito baixo, eu teria que explicitar mais. Então, você teria que falar, ó, uma das justificativas para a exclusão digital no Brasil tem relação com a falta de acesso de grande parte da população à energia elétrica. Ponto final. E aí não basta citar.
A gente tem, tipo, uma conversa de boteco. Aí você tem que desenvolver, você tem que me explicar qual é essa parte da população que não tem acesso à energia elétrica. Quantos por cento é isso? Isso é muito, isso é pouco? E por que que ocorre? Por que que grande parte da população não tem esse acesso à energia elétrica? Quem é o culpado por isso? É o governo? Sei lá, a CEMIG aqui de Minas, né? Ou é a própria população que não tem dinheiro para pagar? Quem é o culpado? É os Estados Unidos? É a Globo golpista? É o Silvio Santos? Quem é? Você tem que explicar a ideia. Então você tem que citar a ideia. Repare só que essas duas ideias aqui, ó, elas poderiam ser reduzidas em um período só. Eu poderia trocar todo esse parágrafo aqui, dessa forma aqui, ó. Olha só, eu poderia pegar todo esse parágrafo e falar apenas isso, ó. Saca só aqui, ó. Vou excluir isso aqui. Poderia pegar todo esse parágrafo e falar apenas isso, ó. Uma das justificativas da exclusão digital no Brasil tem relação com o fato de que grande parte da sociedade, não tem essa vírgula aqui, grande parte da sociedade não tem acesso à energia elétrica. Ó, todo esse parágrafo aqui, ó, ele quer dizer isso. Eu poderia tirar todo esse parágrafo e falar apenas isso. Então você tem a causa, a falta de energia elétrica. Tá, mas e aí? Por que essa energia elétrica ocorre? Qual é a causa dele? Que é um motivo disso? Esse é uma grande parte? Qual grande parte que é essa? Eu tenho que desenvolver essa ideia, eu tenho que continuar essa ideia. Dizer aqui quem são os culpados por isso, ou então explicar esses direitos e tal. Aí você poderia citar a Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, e falar que se, com consequência, se a pessoa não tem nem acesso à energia elétrica e não vai gerar tal coisa. Então, teria que desenvolver muito mais essa ideia, tá? Que é muito pequeno. Esse segundo aqui, ó, vai estar também muito pequeno também. Vamos lá. O segundo fator importante para a reflexão, que aqui não é o conector adequado, né? Que você teria que talvez um é que, né? É que nos dias atuais, aqui teria essa vírgula depois do que, nos dias atuais o acesso ao mundo digital tem se tornado cada vez mais necessário. Tá, então é necessário, mas e aí? Qual que é a causa de não ocorrer isso? Não tem. Pode-se verificar um exemplo disso no atual estado de pandemia mundial. Então, beleza, que atual estado de pandemia mundial que é esse? Não sei. Em que se vive? Em que quem se vive? Eu tenho termos muito vagos aqui. Né? E eu não tenho causa do problema. Então aqui, ó, não tem nem causa do problema de exclusão digital. Você está falando que ela é importante, mas não tem causa do problema. Eu teria que falar assim, ó, outro fator que contribui para a exclusão digital tem relação com X. E teria que jogar uma outra causa do problema. Aqui você não tem outra causa do problema. Então você não está argumentando. Aqui nem argumento a gente tem. Tá? Nem argumento a gente tem. Aí você tem um terceiro parágrafo. Ó, aqui você tem, ó, 5 parágrafos. Ó, não faça 5 parágrafos, tá? Não é que é errado fazer 5 parágrafos, não. Presta atenção nesse bizu que eu vou te dar aqui, ó. Não é que é errado fazer 5 parágrafos. Dá sim pra fazer 5 parágrafos. Só que quem faz 5 parágrafos é aquela pessoa que tem muito conhecimento do texto dissertativo. Eu, por exemplo, eu não faço redações de 5 parágrafos porque quando você faz 5 parágrafos, você não vai ter tanto desenvolvimento assim para escrever. E você pode ter informações vagas, então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter uma letrinha muito pequena para conseguir colocar muita informação na mesma linha e aí conseguir dividir certinho os parágrafos, para nenhum parágrafo ficar com baixa informatividade. Eu não sugiro que você faça isso, porque cada parágrafo tem que ter uma causa do problema, cada parágrafo de desenvolvimento. Então, se você está usando 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai ter que ter 3 causas do problema. E até agora a gente não tem nenhuma. Na verdade, a gente tem uma que não foi nem desenvolvida. Então, não tem por que você fazer 3 parágrafos. Você vai fazer só 2. Vamos ver, esse terceiro parágrafo aqui, ó. Além disso, ó, aqui o primeiro conector que foi usado no texto, ó. Até agora a gente não tinha conector. Ó. Além disso, ainda se pode pensar que a inclusão digital se mostra algo cada vez mais essencial. Já foi falado isso aqui, ó. Isso aqui foi falado, ó. Acabou de ser repetido isso aqui no texto, ó. Nos dias atuais, o acesso ao mundo digital tem se tornado cada vez mais necessário. Então, posso pensar que a inclusão digital se mostra cada vez mais essencial. Mesma informação. Uma condição básica de comunicação à distância. Não tem essa crase aqui. À distância. Do trabalho e lazer.
essa é a razão para se falar a respeito das garantias da inclusão digital. Eu não tenho que falar a respeito das garantias da inclusão digital, eu tenho que falar quais são as falhas da garantia da inclusão digital. Tá? Então, esse parágrafo aqui, ó, ele não tem argumentação, tá? Não tem argumentação. E a conclusão, assim, a necessidade apontada inicialmente se torna ainda mais presente em virtude, tá? Qual é a necessidade? A garantia? A garantia se mostra mais presente, premente, tá? Premente, em virtude de uma resolução digital global. Revolução digital? Resolução? Não ficou claro aqui. Em que a inclusão digital na sociedade brasileira se torne inevitável e cada vez mais necessária. Aqui teria que jogar alguma proposta de intervenção e as duas causas do problema, né? As duas causas do problema. Tá, então aqui a gente tem grandes falhas aqui nesse texto, né? Vamos pegar essa partezinha aqui de novo, ó. Deixa eu ver aqui se eu... Pra gente finalizar, bateu uma horinha aqui de aula agora. A gente tá acabando aqui, só dar uma notinha aqui nessa redação aqui pra gente comentar, ó. Vamos lá. Então, desvios gramaticais, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 desvios gramaticais, né? Então, se temos aqui, ó, 11 desvios gramaticais, nós temos aqui 49 pontos, tá? Na competência número 1. 49. Tá. Competência 2, organização adequada dos parágrafos. Aqui, ó, aqui a gente tem problemas. A gente tem vários problemas. De conclusão, ó, só tem um período. Apesar de colocar o ponto final aqui, aqui não caberia ponto final, aqui era vírgula. Desenvolvimento 2, muito pequeno. Desenvolvimento 1, muito pequeno. Desenvolvimento 1 agora, né? Muito pequeno também. Todos muito pequenos. Né? Todos sem conectores, né? A gente tem 2 conectores no máximo. Então aqui eu colocaria, ó, cerca de 6 pontos. Se bem que aqui a gente nem tem argumentação em alguns parágrafos, então talvez 5, dependendo aqui do corretor. Vou colocar 5. A gente tem aqui a adequação no uso de articuladores. A gente tem um articulador, ó, assim. A gente tem além disso, outro articulador. Depois não tem, não tem e não tem. Então tem 2 articuladores no texto, ó. Então eu colocaria aqui 2 pontos só. Teria que ter mais ou menos 12. Argumentação coerente das ideias. Nós não temos argumento. Nós temos um argumento no desenvolvimento 1, todos os outros sem argumento nenhum. Né? Então eu colocaria aqui, ó, no máximo 2 pontos, 1 ponto, 2, vamos colocar 2. E aqui, ó, eu voltaria atrás e não colocaria 5 pontos, eu colocaria uns 4 pontos aqui, organização adequada dos parágrafos, tá? E pertinência ao tema, também não se tem uma boa pertinência ao tema. Colocaria aqui 3 a 2 pontos, porque você não está falando das causas da exclusão digital e não está colocando informação relevante. Tá? Então aqui, ó, vamos lá, a gente colocaria aqui, ó, 3 mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 5 dá 12. Então você teria aqui 12 pontos. Aí você pega 12 mais 49, daria aqui 71 pontos. Repare que a nota ainda é muito alta, tá? 71. Por quê? É aquilo que eu falo sempre para você, gente. A Selecom, ela cobra a parte gramatical, é 60% da sua nota. Se você tiver pouco desvio, mesmo que você não tenha uma boa argumentação, você consegue aí atingir uma pontuação ok. Ó, pra você ver, o conteúdo aqui, ó, não tá legal. Não tá legal o conteúdo, mas mesmo assim eu tenho uma nota bacana, 71 pontos. É por isso que você tem que tomar cuidado, porque o aluno acha que quando ele tira 70 pontos na Selecom é suficiente para ele passar. Não é, tá? A sua nota, ela é classificatória. Ela vale metade da sua nota final. Bom, e aí você vai estar concorrendo com pessoas que talvez tenham em 5 desvios gramaticais, pessoas aí que estão tirando 80 e 90 e tantos, dá uma pontuação final muito diferente, tá? Uma pontuação final muito diferente. Então tome cuidado com isso, tá? Que a gente tem 30 pontos para nota total. É interessante você ter aqui cerca de 90 para garantir seu lugar lá dentro, tá? Cerca de 90. Bem? Então, deixa eu ver, eu fiz essa conta certa? Fiz, não fiz? Vamos lá, a gente tem aqui, ó, 11 pontos, 11 desvios gramaticais, né? Menos 60. Menos 60, vai dar de fato 49. 49 menos mais 12, né? Vai dar aqui... Não, não é 71 não, filho. Eu que não sei fazer conta, foi mal. Aqui não é 71 pontos, tá? Aqui vai ser 61 pontos. Eu que não sei fazer conta. É 61. Tá. Nota final aqui são 61 pontos. Agora sim, faz mais sentido. 61, tá? Aqui era 12, se eu não me engano. E aqui antes eram... não lembro quanto é que era. Aqui era 50 e alguma coisa. 49. Isso, 49 mais 12. Então a gente tem 61 pontos, tá? A nota final dessa redação.
Hein? Então nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar aqui, ó, no meu Instagram pessoal, tá? Não precisa ser a própria pessoa que tá corrigindo da redação, né? Caso a pessoa também quiser tirar alguma dúvida comigo, pode me mandar aqui. Mas caso você esteja assistindo essa aula e quer entender um pouquinho mais sobre a redação, pode me mandar dúvida lá, fala Luiz, estava vendo aqui sua aula, tira uma fotinho aí e fala assim, não entendi tal e tal elemento, pode me ajudar aqui? Pode mandar lá que eu vou ajudar você, tá bom? Então, no mais, nós ficamos por aqui. Força guerreiro, força guerreira e até nossa próxima aula. Falou!